quando a BIM Paralela recebeu a ordem para tentar encontrar algum podre meu, a resposta do servidor foi: o difícil é achar. Agora, um dos slogans da campanha eu considerei problemático, que foi o prendeu, matou. Como que vocês vão colocar essa política em prática passando por cima da Constituição Federal? Se um policial sobe o morro e ele é recebido a tiros, ele tem o direito de matar o criminoso. Uma das suas atuações neste ano como deputado foi para que a Justiça suspendesse o acesso às redes sociais de investigados e condenados. A gente viu aí o caso da Deolane Bezerra, enfim, outros influenciadores que estão sendo alvos de processos. E esse é um pedido seu, um projeto seu. Conta pra gente mais sobre ele. Eu acho que, assim, é indefensável, né, que um traficante ou um propagandista de facções criminosas, né, esteja preso, ou no caso do Oruan, por exemplo, foragido recentemente, deixou de ser, mas estava foragido, e continue utilizando a rede social como se nada estivesse acontecendo. E muitas vezes utilizando a rede social para continuar cometendo crimes, né? Então eu estabeleci ali como uma das medidas cautelares, mesmo porque se um juiz pode prender preventivamente por entender que aquele sujeito vai coagir uma testemunha, por entender que ele pode fugir, não faz sentido ele não ter, porque se ele pode... isso é uma máxima conhecida, né? Quem pode mais, pode menos. Então, não faz sentido ele poder colocar uma pessoa dentro da cadeia e quando essa pessoa, mesmo presa, por ter acesso a um celular ou por um terceiro utilizar sua rede social, continuar cometendo crimes na sua rede social, continuar vendendo droga, propagando pedofilia, aliciando pessoas para facções. Então, esse projeto vem nesse sentido. Né? Entendi. Agora, Kim, você foi um dos poucos deputados que votou contra o fim da escala 6x1 no Congresso Nacional. Quero entender por quê, uma vez que a massa brasileira, os trabalhadores, estavam pedindo isso. Acho que nenhum assunto uniu tanto a classe trabalhadora nos últimos anos como o fim da escala 6x1. Você classificou como populista. Explica pra gente sua posição. Explico, só uma correção. Eu não votei contra o fim da escala 6x1, eu votei contra a PEC que mente dizendo que vai acabar com a escala 6x1. Então, né? conta pra gente. Gente, não existe, né, você trabalhar menos e receber mais sem enriquecimento do país. Só colocando isso na Constituição. Se a Constituição garantisse mudança na realidade material e econômica, todo mundo teria moradia, todo mundo teria educação, todo mundo teria lazer, todo mundo teria trabalho. Tudo isso está na Constituição. Sem efetiva política pública que faça com que isso aconteça na prática, acontece? Não, nós não temos nada disso e tudo isso está na Constituição. Por isso que eu digo que é uma mentira para o trabalhador você falar que colocar na Constituição que não vai mais existir escala 6x1, ela vai acabar na prática. Não vai. Essa mesma promessa foi feita em 2013 no governo Dilma com a PEC das domésticas. Falaram, olha, agora colocando na Constituição, as empregadas domésticas vão ter direitos. O que aconteceu 10 anos depois? Aumentou a informalidade. Diminuiu os direitos delas porque tornou-se mais engessada a contratação sem uma mudança de realidade material. Então, de fato, para a gente fazer o nosso trabalhador trabalhar menos e receber mais, a gente precisa aumentar a produtividade, a gente precisa qualificar a mão de obra. E é claro que o que eu falo não é popular, porque é muito mais difícil explicar aumento de popularidade do que vou colocar uma lei que vai melhorar a sua vida. É muito mais fácil eu falar, o salário mínimo vai ser R$5.000 no meu governo, do que de fato explicar as políticas públicas que tornariam isso possível na prática. Né? Então, acabar com essa escala necessita, né, da gente fazer investimentos que não foram feitos nos últimos 40 anos. Investimento em infraestrutura, numa malha ferroviária, na modernização de portos, de aeroportos, qualificação de mão de obra em cursos técnicos principalmente, que essa é uma lição de casa que a Alemanha fez muito bem décadas atrás, de formação técnica. Eu tive formação técnica em processamento de dados na Unicamp e hoje a Unicamp estuda nesse mesmo colégio, colocar nesse mesmo colégio em que eu estudei, fazer o técnico em inteligência artificial. Acho que a gente precisa investir em data centers nacionais, inteligência artificial nacional, ciência e tecnologia, em regra, precisa de investimento público, porque 99% das pesquisas dão errado, portanto diminui a propensão da iniciativa privada em investir, porque ela busca o lucro, né, e o Estado pode buscar o interesse público no longo prazo. A mesma coisa, investimento em infraestrutura, que é intensivo em capital e demora a dar retorno, daí a necessidade de você também ter a participação do Estado nesses investimentos. Só que tudo isso que eu te falei
é muito mais difícil para a cabeça das pessoas vincular a realidade delas de trabalho na escala 6x1 do que eu dizer que, olha, eu vou aprovar essa PEC e sua vida vai mudar. É muito mais fácil fazer o discurso populista. E eu me nego a fazer. Eu posso perder voto, eu posso perder apoio, eu posso até perder a eleição. Só que eu estou no mandato para fazer aquilo que eu acredito. Eu não estou no mandato para me perpetuar no mandato. Se as pessoas não acreditarem mais naquilo que eu defendo, se as pessoas acharem que eu não sou mais competente para exercer um cargo público, eu vou perder a eleição, né? Defendendo o que eu acredito. Se eu sou uma pessoa 1 milhão de vezes menor do que o Winston Churchill, mas se o Winston Churchill, depois de vencer a Segunda Guerra, impedir que o mundo se tornasse nazista, perdeu a eleição, quem sou eu para me resignar com uma derrota? Agora, ainda falando sobre a sua atuação como deputado, em 2021, você apresentou um projeto para impedir o uso político da ABIN, diante da chamada ABIN paralela. A ABIN, gente, é o Serviço de Inteligência Nacional, muito parecido com a CIA, quando a gente assiste os filmes americanos. E é, inclusive, uma vergonha que a gente conheça mais a CIA do que a ABIN. E você, então, protocolou esse projeto de lei para proteger essa agência de inteligência nacional. Você acha que esse risco ainda existe hoje? O Brasil tem mecanismos para proteger a soberania dessa inteligência? Acho que não tem, assim, é muito difícil falar em soberania no Brasil porque a situação das nossas Forças Armadas é lamentável, a situação da ABIN é lamentável, né? O Brasil deixa muito a desejar em cibersegurança, né? Os Estados Unidos a qualquer momento podem, assim, travar, né, todos os nossos sistemas de defesa, né, todos os nossos sistemas de inteligência, causar um apagão no momento que quiser. Nós não temos satélites próprios, o nosso serviço de inteligência é muito mais precário do que a CIA, que você citou como exemplo. Então, infelizmente, hoje a gente está numa situação muito frágil. Eu fico feliz, por um lado, que o Bolsonaro tenha utilizado a ABIN ilegalmente para tentar levantar algum podre meu, porque pelo menos agora eu tenho um atestado de honestidade, porque um inimigo meu, fazendo uma investigação de maneira ilegal e maliciosa, não conseguiu encontrar nada. Imagina, se o inimigo não conseguiu, um órgão que atue com independência e imparcialidade, muito menos, né? Como que você classifica essa atuação da ABIN paralela? É uma atuação criminosa, né? Naturalmente, colocar ali para monitorar os meus passos, onde é que eu ia, com quem eu conversava, né? Isso é típico de regime autoritário, né? Eu não sou nenhum terrorista, eu não sou um faccionado, então não havia nenhuma investigação formal contra mim que justificasse qualquer coisa dessas, mas mais uma vez, né? Eu não vou utilizar a expressão que foi utilizada ali pelo servidor da ABIN, porque a gente está num veículo de comunicação, eu não vou usar uma palavra de baixo calão, mas em outras palavras, né? Quando a ABIN paralela recebeu a ordem para tentar encontrar algum podre meu, né? A resposta do servidor foi: o difícil é achar, né? Agora, você defende uma reforma de Estado, é isso? Posso Sim. afirmar isso? O que precisa mudar na máquina pública no Brasil hoje, segundo a sua avaliação? Primeiro, antes como ativista e agora fazendo parte, né, do processo político como deputado. Tem muita coisa que precisa mudar na estrutura do Estado brasileiro, né? Uma das coisas que mais me indigna são os privilégios da elite do funcionalismo público, especialmente no Ministério Público, no Judiciário, nas carreiras jurídicas do Poder Executivo e na diplomacia, né? Você ter férias de 60 dias, acho que precisa acabar, né? Se o trabalhador comum, formal, tem 30, não tem por que nenhum servidor ter 60. Super salários, né? Pô, o sujeito tem um contra-cheque de 200, de 300 mil reais num único mês, com o dinheiro do pagador de impostos mais pobre, também absolutamente injusto, precisa acabar. Eu apresentei proposta em relação a isso, inclusive, nos meus 2 mandatos, corri atrás de 171 assinaturas, tanto na reforma administrativa do Bolsonaro, que ele deixou a elite de fora, então o membro de poder estava fora da reforma administrativa. Então, peraí, que reforma é essa? Que só mexe na base, né? Então, apresentei e depois, por incompetência do governo, a reforma não foi aprovada e, mais uma vez, agora apresentei uma PEC autônoma para combater esses privilégios. Outro ponto, né? É preciso ter uma compatibilização dos salários do poder público com da iniciativa privada. Os servidores públicos municipais, eles recebem até menos do que da iniciativa privada. Então, acho que em nível municipal seria necessário, em regra, tá? Existem exceções, seria necessário até ter um aumento. Mas no serviço público federal, você vê ali uma discrepância de 60% a 100% de salários maiores do que as mesmas funções na iniciativa privada. E um outro problema, você chega no topo muito rapidamente.
E aí, quando você começa a receber, isso fala carreiras do Legislativo também, dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, não à toa é o concurso mais concorrido do país, porque em 10 anos, você já está recebendo, já progrediu, já está no topo da carreira e recebendo 46 mil reais. E aí, quando você chega no topo muito rapidamente, primeiro que isso não é merecido, né? Que ninguém avança tão rápido numa carreira na iniciativa privada, salvo situações excepcionalíssimas de pessoas, né, brilhantes, mas em 10 anos não se chega no topo da carreira em praticamente nenhuma carreira na iniciativa privada. E o problema que isso gera é o seguinte: como você chega no teto muito rapidamente, você começa a lutar para ter ou aumentar o teto, né, que já é alto, ou você ter penduricalhos para ultrapassar aquele teto. Então, é preciso que as carreiras sejam mais longas e que não haja promoção por tempo de serviço. Não faz sentido eu promover uma pessoa só porque ela está há mais tempo na carreira. Se não teve melhora de desempenho, se não teve aumento de produtividade, é isso que deve definir, né, a progressão de uma pessoa na carreira e não o tempo que ela está ocupando o cargo. Né? Agora a gente está no finalzinho do nosso programa, eu preciso falar sobre as eleições deste ano, né? Vocês lançaram esse partido, Renan Santos vem pela primeira vez como candidato à presidência pela Missão. Agora, um dos slogans da campanha eu considerei problemático, que foi o Prendeu, Matou. O Brasil não tem pena de morte, né? E o Renan falou isso, inclusive, na coletiva de imprensa, que caso esse criminoso não se entregue de livre e espontânea vontade, a polícia está autorizada a abrir fogo. Como que vocês vão colocar essa política em prática passando por cima da Constituição Federal? Mas isso já é legal. Isso já está previsto no nosso Código Penal, que é o excludente de licitude, né? Se eu ajo em legítima defesa, no exercício do meu dever legal, eu estou isento de responsabilidade, né? Se um policial, e isso já é lei hoje, se um policial sobe o morro e ele é recebido a tiros, ele tem o direito de matar o criminoso. Isso já existe, né? Um crime ele precisa ter tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Ele não é antijurídico, ou seja, ele não viola aquele bem que está sendo tutelado. Então, por exemplo, crime de homicídio, matar alguém, né? Matar alguém é crime em todas as hipóteses? Não. Existe excludente de licitude. Então, se eu mato alguém em legítima defesa, eu não estou cometendo um crime. Se eu mato alguém neste contexto de troca de tiros, eu não estou cometendo um crime, né? Se eu mato alguém sem querer e sem agir com culpa, né, negligência, imperícia ou imprudência, eu também não cometo crime. Então, em nenhum momento a gente está falando de pena de morte, apesar de eu defender, né? Eu acho, por exemplo, teve um caso recente de uma pedofilia coletiva que foi cometida por menores aqui, salvo engano, no estado de São Paulo. Eu acho que eles deveriam ser condenados à morte, né? Mas como você bem colocou, a nossa Constituição proíbe. Eu defendo uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que a nossa Constituição fracassou, né? E os nossos indicadores em praticamente todos os setores provam isso. Mas o prendeu, matou eu quero te prender, faccionado. Eu quero fazer operação de retomada de território porque você ilegalmente está ocupando um território que é do Estado brasileiro, um território que é do povo brasileiro. Agora, se você não se entrega, eu terei que te matar, porque você não tem o direito de ocupar o nosso território legalmente. Seria a mesma coisa que, e eu vou aproveitar uma polêmica envolvendo Lula recente, quando o Paraguai invadiu o Mato Grosso, eu falar, olha, vocês têm o direito de ficar aí no território invadido. Não, o Paraguai não tem o direito de ficar no território invadido. Se qualquer país nos invadir, nós temos o direito de matar o invasor. Da mesma maneira que um faccionado ocupando com um fuzil ilegalmente um território no Brasil, ele abriu mão do seu direito à vida pelo fato de estar ameaçando, estar violando o direito à vida dos outros. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do homicídio é a vida. A partir do momento que o agressor viola a vida ou coloca em risco a vida do outro, não é crime eu matá-lo. E como propostas para você apresentar para a nossa audiência, quais são as principais que vocês vão defender, para além dessa de segurança pública que você já trouxe aqui para a gente? Olha, a minha área, né, é a área econômica, né, e eu defendo aí o maior corte de gastos da história do país, né, com a economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Parte dessa economia para a gente ter superávit, né, para a gente deixar de gastar mais do que a gente arrecada. Outra parte ser utilizada em investimento em infraestrutura, né, 11 mil quilômetros de malha ferroviária que nós temos defendido, a modernização dos portos e dos aeroportos.
Dentro da segurança pública, a construção do maior presídio de segurança máxima das Américas para os faccionados que nós vamos prender nessas operações. O investimento numa política de Estado de inteligência artificial, implementação de inteligência artificial e de prontuário único eletrônico no SUS. Então, a abertura de espaço fiscal para a gente implementar tudo que está nas nossas propostas para os outros setores. Em educação, eu já falei para você do fortalecimento no ensino técnico. Acho que todas as escolas têm que ser de tempo integral e maior parte delas tendo o ensino técnico profissionalizante, que é aquele que é um dos que mais agrega valor para as pessoas. Ter um cuidado na primeira infância, do 0 aos 6 anos de idade, 85% do cérebro se forma. É uma das áreas mais importantes. O prêmio Nobel Heckman já colocou sobre a necessidade de você ter a alimentação correta, os estímulos corretos, os brinquedos corretos, até o acesso a vocabulário, né, correto. Então, a abertura, essa reforma do orçamento público é prioridade no mesmo valor, na mesma qualidade que a nossa política de segurança pública.